Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Imagens aqui das nossas codorninhas chinesas, para a gente iniciar mais um vídeo aqui no canal. Eu vou dar uma atualização aí para vocês como estão minhas codornas, faz um tempo que eu não gravo vídeo e não falo sobre elas. Temos aí principalmente duas novidades e não são boas. Então essas aqui são as nossas 7 codorninhas chinesas. Isso aqui não teve alteração aí com relação ao último vídeo. Como a gente não reproduziu mais elas, os ovos, ó, dá pra ver que tem um bem ali no cantinho. A gente tem consumido, apesar do tamanho, ele é bem pequenininho, mas a gente não tem reproduzido elas, nem estamos comercializando, então a gente tem consumido os ovos aí em conserva juntamente com das codornas gigantes. Então essas aqui são as nossas codorninhas chinesas. Eu vou pausar o vídeo agora e vou mostrar as gigantes. Nossas codornas gigantes, também a gente não tem novidade aí com relação a elas. A separação aqui delas está da mesma forma que estava antes. A gente está também, por enquanto, apenas consumindo os ovos. Eu não cheguei a reproduzir elas ainda. Acabei abatendo mais 3 machos que estavam aí sobressalentes, estavam sobrando. Aí muitos machos aí na gaiola acabam judiando demais as fêmeas. Vocês vão observar que tem algumas aí com a parte da cabeça principalmente sem penas. Muito em razão disso. Tinha 2 machos aí para cada 4 fêmeas, em média. Em algumas gaiolas, né? Outras já está um macho para cada 3 fêmeas. E aí eu acabei abatendo os 3 aí que estavam sobrando. Aqui as Golden. Então aqui não mudou nada com relação aí ao último vídeo. As novidades que a gente tem que não são boas, uma delas, eu falei aí no último vídeo que a gente estava limpando aqui para criar mais espaço para ampliar o criatório. Nessa parte aqui eu tinha uns sacos de argila expandida, que estavam depositados aqui. Eu limpei, tinha montado essa gaiola aqui, que é a gaiola que originalmente a gente tinha montado para o porquinho da Índia, que aí eu desisti de criar, ia criar codornas. Tinha montado aqui inclusive essa distribuição de água, esses copinhos aqui eu comprei na plataforma Shopee. Muito ruinzinho eles, vaza muito. Eu não consegui regular aqui para que ele não vaze, ele fica derramando água. Então era um problema aí que se eu fosse ampliar esse criatório, e essa é uma das notícias que eu não vou, teria que provavelmente comprar novos copinhos ou tentar fazer a distribuição de água de outra forma, porque esses copinhos aqui não funcionaram. Muito ruim, muito ruinzinho, custa aí de 3 a 4 reais cada um, mas não funcionaram. Por que eu não vou ampliar? Muito em razão de problemas aí particulares, que acho que não vem ao caso destacar, mas que acabam me tomando tempo, inclusive algumas semanas aí eu fico sem tempo disponível para poder fazer o manejo aí, o cuidado, né, diário que a gente tem que fazer com as codornas. Então eu vou manter a priori o que eu tenho, né, e reproduzindo elas apenas na medida que as minhas vão envelhecendo, mas não vou fazer aquela ampliação que era a ideia. Aqui, ó, pessoal, essa última aí é uma das fêmeas do lote anterior. Eu separei ela porque os machos tinham batido nela, estava com a cabeça ó, com bastante ferimento. Aí ela ainda está separada. Essas outras 3 aqui são 3 fêmeas do último lote. Dessas que no último vídeo aí que vocês viram sobre codornas eram pintinhos. Isso aqui são apenas 3 que sobraram, que eram fêmeas. 6 eram machos. Eram 9 que eu tinha dessas gigantes aqui. E eu abati essas 9 ontem, juntamente com os outros 3 do lote anterior. Então ficou apenas essas 3, ó, que já estão quase aí em idade adulta. Dá pra ver que estão indo um pouquinho menor que a outra. Mas os machos já estavam cantando, já estavam galando, então eu acabei abatendo eles. Devem ter aí em torno de 40 dias. Eu não tenho marcado aí a data, mas em torno de 40 dias. O que aconteceu, pessoal? Essas 3 gigantes aqui, essas 3 fêmeas, juntamente com essas que são do último lote aqui, a gente tem as Bob, eu já vou mostrar ali mais de perto para vocês, e o restante são as chinesinhas. Eu acredito que tenha sido em razão da alimentação. Eu estava dando ração de pintinho inicial e veio um pouco molhada embaixo. Eu acredito que tenha sido em razão disso, juntamente com o fato de que eu descobri depois
que principalmente a codorna Bob White, ela é um pouco mais exigente em alimentação. Ali, ó, pessoal, essa que se movimentou, eu vou tirar ela para vocês darem uma olhadinha mais de perto, a gente continua aí comentando. Aqui, ó, pessoal, peguei uma delas, ó. Vou fechar a portinha aqui embaixo. Vocês observam como que ela está com a patinha, ó. Ó, tá com muita dificuldade de andar. Ó, com a patinha torta. Ela anda, na verdade, como se fosse com o joelho. O que aconteceu, pessoal? Quando elas eram ainda bastante pintinhos... Então, o que aconteceu, pessoal? Quando ainda eram pintinhos, eu estava dando essa ração inicial e veio um pouquinho no pacote meio molhado embaixo. Não sei se foi uma mera coincidência, mas foi nesse momento que eu percebi que elas começaram a ficar fracas, assim, e com as perninhas fracas, não estavam conseguindo firmar o pé no chão. A partir dali eu dei uma reforçada aí no cálcio, pesquisei na internet que poderia ser cálcio. Acabei incluindo casca de ovo para dar uma reforçada no cálcio e foi só isso que eu consegui fazer. Aí eu tive que viajar a trabalho, fiquei uns 10 dias fora, até mais um pouco, acho que 2 semanas, e não pude cuidar delas mais adequadamente. Então foi continuado dando a ração aí daí de crescimento, quando terminou essa inicial de crescimento. Eu também não tinha estudado muito com relação aí às Bob, mas elas são mais exigentes em termos aí nutricionais do que as codornas gigantes normais ou as pés chinesinhas. Então eu acredito que o fator foi esse, foi uma alimentação fraca, uma alimentação desbalanceada para elas, que deixaram elas com a perninha fraca nesse início aí, quando eram pintinhos, e se desenvolveram dessa forma aí, ó. Acabou que com esse tempo que eu fiquei fora, não pude cuidar. Algumas ficaram aleijadas. A gente perdeu nesse período 3 das Bob que morreram. E se eu não me engano, pessoal, eu tenho 4 que estão com esse problema. Algumas, ó, essa aqui dá pra ver que ela está já normal, ó, pelo menos aí em termos de movimentação, né, de conseguir andar. Então esse foi o problema que aconteceu. Aconteceu também com as gigantes, essas 3 fêmeas que eu mostrei aí na parte anterior. Mas com essas gigantes, elas se recuperaram rápido. Assim que eu dei uma melhoradinha na alimentação, e a melhora foi só o cálcio, porque como eu falei, eu consegui fazer isso uns 3 dias, e estava ainda tentando entender o problema. Eu acredito que não seja doença, como eu falei, eu acredito que é só alimentação mesmo. Mas aí eu acabei precisando, em razão do trabalho, ficar uns quase 15 dias fora e não consegui mais acompanhar aí o desenvolvimento delas. Posteriormente eu pesquisei e descobri que a Bob é bem mais exigente, né, com relação à alimentação. A gente teria que ter incluído alguma verdura, alguma planta já mais desde o início. Sementes também. Eu tinha, como eu mostrei já em outros vídeos, eu tinha comprado aquelas sementes, aqueles conjuntos de sementes, né, com alpiste, painço e outros. Uma mistura que se dá aí normalmente para calopsita, periquitos. Mas acabou e eu acabei não repondo. Agora eu comprei novamente, comprei até em bastante quantidade pela internet, ainda está para chegar. Então eu vou melhorar a alimentação delas, mas vou melhorar de agora em diante, né, para tentar manter as que ficaram. Porque essas que estão com a perninha aleijada já não voltam mais, não tem jeito. Fiquei com dó também de abater, então eu vou criar elas assim mesmo enquanto elas estiverem aí vivas. Então é isso, pessoal. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão aí para me dar, deixa aí nos comentários. Como eu já falei aí em outros vídeos, eu sou bem iniciante mesmo na criação de codornas, não tenho experiência anterior. A gente está adquirindo experiência com a criação aqui. Agradeço por ter assistido mais esse vídeo. Grande abraço e até o próximo.